Beleza. Então, vamos começar. Hoje, eu e a Daniele, a gente vai apresentar o nosso tema da matéria, que é LLM-Based Text-to-SQL. Então, começando aqui só um breve resumo do que a gente vai passar hoje. A gente vai falar sobre uma breve introdução dos modelos que a gente tem de Text-to-SQL, passando por um overview de como isso vai ser aplicado por linhas muito gerais na LLM, em LLM. E falar dos benchmarks e métricas usados na área. Aí a gente fala sobre prompt engineering, fine tuning, vê uns modelos e faz algumas análises sobre esses modelos e chega em algum tipo de conclusão, né? Então vamos começar pela parte de introdução. Então, atualmente a gente tem um problema que as bases de dados são enormes. Então a gente fica com duas questões: como a gente acaba gerenciando todos esses dados e como a gente acaba democratizando o acesso a esses dados, visto que é, é preciso cada vez mais mão de obra especializada para você conseguir gerenciar isso e obter as informações necessárias. Então, faz-se necessário você ter modelos text-to-SQL para serem essa solução. E basicamente, o que são esses modelos? São modelos que vão converter linguagem natural para queries em SQL. Aqui está um exemplo do que seria isso que eu falei. Se você tem a pergunta quais cidades dos Estados Unidos têm mais de 1 milhão de habitantes, você quer que o seu modelo te gere a seguinte query, né? Em que ele vai selecionar uma cidade das cidades possíveis em que a população é maior do que 1 milhão e elas estejam localizadas nos Estados Unidos. E aí vamos ver alguns exemplos de modelos antigos dessa era das LLMs. Começando pelo template based, são modelos de frases fixas ou parcialmente preenchidas. Então você vai ter ali uma estrutura pré-definida que vai te dar um certo trabalho manual, ou seja, ele vai ser um modelo muito engessado, mas ele é relativamente mais fácil de ser aplicado. E também ele tem uma certa limitação ali a tarefas específicas. Então, no geral, ele até pode obter algum tipo de resultado interessante, mas ele vai ser muito nichado, o que não vai ser bom para a generalização. Outro exemplo de método seria o rule-based, que de certa forma ele vai ter resultados parecidos com o template-based, no sentido de também ser limitado e ter uma relativa implementação fácil. É, Só que a questão aqui, o que vai mudar, é que ele é baseado em regras pré-definidas manualmente. Ou seja, ele é baseado em uma lógica explícita. O que também vai tornar ele bastante engessado, mas, de novo, fácil de ser aplicado, mas vai nichar bastante as aplicações dele. E aí surgem os modelos sequence to sequence, sec to sec, sei lá, que são modelos que vão transformar uma sequência de linguagem natural em uma sequência SQL, nesse caso. Ou seja, vai ser um modelo end-to-end que vai receber um input em linguagem natural e uma saída que vai ser uma query SQL. Esses modelos, eles conseguem aprender a partir de grandes conjuntos de dados anotados. Então, se você tem um conjunto de dados suficientemente grande, você pode deixar para trás os modelos anteriores e começar a usar esse tipo de modelo. O que é bom, porque ele acaba dispensando essas regras manuais que eram um certo tipo de gargalo dos outros modelos. E também você acaba aumentando a complexidade dos seus modelos, visto que com um número ideal de exemplos, você consegue atingir tarefas mais complexas. E aí, o último que a gente vai falar aqui agora são os modelos pré-treinados, que são aí os precursores das LLMs que a gente conhece hoje em dia, né? Os Pre-trained Language Models. Eles têm uma boa performance com poucos exemplos, né? Meio que é redundante esses dois bullet points aí, interessante para few shot learning também. Ou seja, eles são mais interessantes para você generalizar, né, os seus modelos, mas eles também vão trazer um maior custo computacional. E aí, intuitivamente, com a evolução desses Pre-trained Language Models, a gente pode vir aqui pro, pro próximo, para a próxima sessão, que seria esse overview geral, né, em que a gente vai falar dos Large Language Models. Eles acabam sendo a alternativa que a gente vai encontrar para aplicar esses modelos text-to-SQL, visto que as LLMs elas são resultados dessa
escala cada vez maior dos parâmetros das PLMs e dos conjuntos de treino. E as LLMs em si, elas vão ter um poder de generalização muito maior, e elas também vão ter essa característica que as PLMs tinham, só que num grau maior também, de serem eficientes com problemas com apenas poucas amostras, ou seja, few shot learning. E aí, o uso das LLMs acaba revolucionando esses modelos text-to-SQL, porque você vê um mundo em que as LLMs estão revolucionando várias áreas do conhecimento, então por que não você aplicar LLMs no caso de text-to-SQL também, né? Só que no caso de aplicar LLMs para text-to-SQL, a gente tem que levar em conta duas práticas principais, que são o Prompt Engineering e o Fine Tuning. Em linhas gerais, o Prompt Engineering vai ser basicamente a criação de prompts bem estruturados para que a LLM consiga entender a tarefa e gerar uma resposta correta, enquanto o Fine Tuning vai ser treinar a LLM integralmente ou parcialmente com dados específicos para também atacar uma tarefa específica. E é isso que essa imagem está falando, né? Você tem uma LLM, você vai usar ou técnicas de Prompt Engineering, Fine Tuning para atacar esse problema de text-to-SQL. E aí, por que você quer usar LLM-based text-to-SQL, né? Existem uma série de pontos que podem justificar esse uso. Primeiro, novo paradigma. Então, o que que isso quer dizer? Nem sempre a gente acaba precisando treinar essas novas LLMs. A gente pode simplesmente se guiar por prompts ou fazer apenas um aprendizado parcial do modelo, o que pode ser benéfico de modo geral comparado com os modelos tradicionais, em que esse treinamento ou essa criação de regras manuais se tornava necessária. Outro ponto positivo, outra vantagem, seria essa arquitetura uniforme, em que as LLMs elas conseguem se adequar a uma arquitetura mais padronizada, visto que todas acabam usando de uma forma ou de outra os transformers, e isso acaba implicando numa escalabilidade maior e numa implementação mais facilitada, de forma geral. O ponto 3 e 5, né, performance cada vez melhor e esperanças futuras, eles estão pouco juntos, visto que o que a gente vê atualmente ou o que a gente espera atualmente, é que sempre daqui a 6 meses vai ter uma LLM melhor do que a que a gente está vendo hoje, né? Então a gente acabou não chegando no teto ainda do que esse tipo de modelo tem a nos mostrar. O que pode ser um outro ponto interessante para a gente acabar usando isso, visto que sempre pode melhorar, né? Acaba sempre podendo melhorar por enquanto. E o último ponto seria essa generalização e adaptabilidade, que o modelo acaba tendo essa capacidade de generalização muito grande. E isso, com certeza, se torna útil, visto que ele consegue aprender, por exemplo, num conjunto de dados muito amplo e depois você consegue especificar o seu treinamento, com, por exemplo, algum tipo de fine-tuning para que o modelo se torne rapidamente bem treinado para um tipo de tarefa específica. E aqui está um exemplo disso que eu falei, das questões dos modelos estarem aí cada vez melhores, se você for comparar com períodos passados, em que você tem essa linha laranja sendo esses PLMs, né? Também cada vez melhorando mais. E aí chega um ponto que esses PLMs acabam virando os LLMs, e você também tem cada vez mais uma performance melhor deles. Agora a gente pode ver alguns benchmarks e métricas que são aplicados nessas áreas. Com relação aos benchmarks, a gente consegue dividir eles em dois grupos. Um, que são os anteriores à ascensão das LLMs, e a gente tem, por exemplo, o XSQL, o Spider 1.0, o Kaggle DBQA, e os benchmarks que são das eras das LLM já. Então, eles são criados dentro da era da ascensão da LLM e eles são focados mais em domínios específicos. A gente tem, por exemplo, o Science Benchmark, o BIRD, o Spider 2.0, o Dr. Spider, e a gente vai falar de alguns desses agora. Começando pelo BigSQL, basicamente ele é um benchmark com muitas mil perguntas e SQL queries, muitas mil tabelas extraídas da Wikipedia, e ele é um dos primeiros benchmarks nesse ramo. Acaba que ele é um pouco mais simples, visto que ele foca nessas consultas mais simples com apenas uma tabela, e ele não representa os desafios reais do mundo. Ou seja,
De forma geral, o Wix-SQL ele não tem muita diversidade estrutural e ele não consegue representar esses desafios do mundo real porque exatamente ele foca. As consultas que ele faz são muito simples, visto que são só sobre uma tabela. O próximo que a gente tem é o Spider 1.0, que aqui já muda um pouco, visto que ele está olhando para 200 bases de dados, cobrindo 138 domínios, e ele vai acabar testando a generalização para novos bancos de dados. E ele ainda hoje é um dos mais usados para esse tipo de tarefa, né? Ahn, ou seja, por ele estar olhando para tantos bancos de dados e tantos domínios diferentes, ele acaba conseguindo generalizar mais o que, o que você pretende testar com ele. E ainda assim, acho que ele tem um número considerável ali de exemplos, né, para você testar sobre. Então, ele continua sendo um modelo usado até hoje. E aí, indo para os benchmarks mais atuais, a gente pode começar falando do Science Benchmark, em que você tem mais de 6.000 pares de linguagem natural SQL, que são focados especificamente em dados tabulares científicos. Então, aqui você vê que é um negócio mais nichado já. Mas eles têm. Esses pares são referentes a políticas de pesquisa, astrofísica, pesquisa sobre câncer. Então, não é sempre que você vai querer usar ele, né? É só realmente quando você tem algo em torno dessa área ou algo muito global e você quer ver se nessa área específica ele está agindo bem, coisa nesse sentido. Com relação ao Bird, você tem mais de 12.000 pares text-to-SQL, 95 bases de dados cobrindo 37 domínios, e o Bird ele abrange perguntas mais complexas e abertas. Então ele tenta se aproximar ali mais de situações reais. No final das contas, o Bird ele vai testar a adaptação a dados reais e consultas analíticas. Então, o que mostra uma certa evolução, não sei, pode-se dizer assim, dos outros benchmarks que a gente falou até agora, visto que ele realmente está tentando ser algo mais próximo do real ali, o que pode ser interessante até para você testar o seu modelo sobre ele. O Dr. Spider, que ele vai ser baseado no Spider, que a gente já viu aqui no Spider 1.0, e ele é um modelo, ele é um benchmark mais robusto, visto que ele considera essas perturbações, tanto na base de dados que você vai ter, quanto nas perguntas em linguagem natural, quanto nas suas SQL queries. Então, por conta dessas perturbações, ele vai se tornar mais robusto e ele acaba funcionando também como uma ferramenta de diagnóstico, em que você consegue, de alguma forma, entender onde é que seu modelo está falhando dentro de uma query. E o Spider 2.0 é o último que a gente vai falar de benchmark, que ele tem 600 problemas Real Text to SQL, e aqui está o diferencial dele, que ele tem tarefas aninhadas, e por conta disso ele vai ter que ter um raciocínio mais complexo, e também por conta disso ele vai ter que testar mais a capacidade de generalização do seu modelo. Ou seja, o Spider 2.0 ele traz uma maior diversidade nas estruturas SQL, e ele acaba trazendo essas perguntas que exigem múltiplos passos de raciocínio. Então, ele é um benchmark bem interessante. O Spider 2.0 ele também utiliza agentes autônomos. Agentes autônomos a gente vai mencionar isso depois, mas já fica na cabeça. Indo para as métricas de avaliação, a gente vai falar de 5 métricas de avaliação aqui. Começando por essas duas. É, a primeira delas, Exact Set Match Accuracy, ou EM, ela basicamente vai comparar a saída da SQL Query gerada pelo modelo com a ground truth, né, com a real. A questão é que essa métrica específica, ela acaba subestimando a acurácia do modelo, visto que você pode ter várias possibilidades da representação da resposta. Então, meio que essa métrica vai te gerar ali algo que é um limite inferior do seu modelo. Agora, por outro lado, essa execution accuracy ou EX, ela vai comparar o resultado da query SQL gerada, SQL query seria o contrário, gerada com a resposta real. Ou seja, ele vai pegar o, o código SQL que foi gerado, vai rodar ele de alguma forma, vai ver os dados que esse código está te apontando e vai comparar com os dados da resposta original. Então aqui a gente não está comparando a query especificamente, a gente está comparando os dados que a query gera. E isso acaba superestimando a acurácia do modelo, visto que você pode ter mais de uma query, por mais errada ou certa que ela esteja, que gere aquele conjunto de dados. Então ele não está olhando exatamente
para como o seu modelo está raciocinando para encontrar aquele conjunto de dados. Ele só está olhando puramente para os dados. Isso aqui pode ser, por bem ou por mal, algum tipo de limite superior do seu modelo, por mais que não seja o melhor limite superior possível. De fato, o melhor limite superior, um melhor limite superior, o melhor não seria, mas um deles, pode ser calculado pelo Test Suit Accuracy, ou TS, que ele vai medir a precisão semântica máxima. E ele sim é considerado uma estimativa do limite superior de acurácia máxima. Então, basicamente, como é que ele vai funcionar? Ele vai gerar um banco de dados aleatoriamente. Esse banco de dados aleatório que ele vai gerar, ele tem que ser representativo dos seus tipos de consulta. E aí, o seu modelo vai gerar essas consultas queries com base nas perguntas em linguagem natural. E a gente vai ver se o resultado da consulta está correto e não apenas se a consulta está parecendo correta. Então, é mais ou menos uma combinação das últimas duas métricas que a gente viu. Uma outra métrica que a gente pode falar é esse Valid Efficiency Score, que além de avaliar se está correto ou não, ele avalia o quão eficiente está a query que foi gerada. Então, se a gente for olhar para essa fórmula que está escrita ali embaixo, a gente percebe que tem esse somatório e dentro tem uma função indicadora, em que ele vai ver, V seria a validade da query, ou seja, a validade da query prevista e a validade da query real, elas são iguais a um. Se as duas forem iguais a um, então essa corretude vale. Se uma delas não for igual a um, não vai estar valendo. Então, você só quer olhar para os casos em que a sua corretude vale alguma coisa, ou seja, um. E você vai olhar também para a eficiência. E como essa eficiência é calculada? Essa eficiência é calculada pelo custo de execução que a sua SQL Query vai estar tendo. Ou seja, se for um custo de execução muito alto, maior do que o ground truth, esse R vai diminuir. R vem de ratio, né, de razão. Então, essa razão vai cair. Então, você quer que a sua SQL Query gerada seja o mais próximo possível da... O tempo de execução dela seja o mais próximo possível da ground truth. Então, com isso, você vai conseguir ponderar mais ou menos, né, o, a validade da sua query. Só das queries, no caso, que forem válidas, né? As que não forem válidas vai ser zero, então elas nem vão entrar no cálculo. E a última métrica aqui é a SM+, que é basicamente uma evolução da M tradicional, em que você vai adicionar verificações extras, para exatamente ajudar na captura de equivalência semântica. E isso vai ajudar a reduzir os falsos negativos, porque agora quando ela acertar, ela vai acertar quando a SQL query ela vai estar certa, mas escrita de algum tipo de forma diferente. E ela vai reduzir também os falsos positivos, visto que agora ela vai classificar certo, de forma correta, ou seja, vai dar o label errado, né? É meio confuso isso. Mas ela vai classificar certo quando a SQL parece correta, mas ela está ignorando detalhes do comando específico. Então agora a gente entra na parte de Prompt Engineering com a Daniele. Boa tarde, pessoal. Vou falar aqui sobre um conceito fundamental, né, que é a engenharia de prompt, ou prompt engineering, enfim. E também é chamado de aprendizado em contexto. Basicamente, a engenharia de prompt vai ser a prática de estruturar as instruções de uma forma que o LLM ele consiga interpretar de uma maneira eficaz. Daí o objetivo principal é permitir que o desenvolvedor, né, que quem estiver ali programando e fazendo os prompts, personalize a saída do modelo para tarefas específicas, né, escolhendo e organizando as palavras do prompt. Isso vai ser possível porque os LLMs eles funcionam por decodificação autorregressiva. Ou seja, eles vão prever o próximo token com base no texto que veio antes. E aí a gente chama esse texto que veio antes de contexto. Daí, o design do prompt, né, a pergunta ou a instrução que eu estiver fazendo, vai influenciar diretamente essa previsão, desculpa, e, consequentemente, a qualidade da resposta gerada. Daí a gente pode ver. Opa, desculpa, pode voltar só na. A gente pode ver na função, que nessa equação abaixo, que mostra que o próximo token
e ele é indicado por YT, ele vai ser escolhido com base na probabilidade condicional e considerando todos os tokens anteriores, né, que de Y1 até YT-1, e o X, né, que são todos os tokens do prompt fornecidos pelo desenvolvedor. Por isso, né, a gente precisa entender e estruturar bons prompts de forma eficaz. Tá, na parte de etapas, a gente, o artigo, né, em tese, ele dividiu o prompt engineer em três etapas, na etapa de pré-processamento, inferência e pós-processamento. Na etapa de pré-processamento, o objetivo vai ser preparar a pergunta do usuário e o esquema do banco de dados para que eles fiquem claros, tanto para quem está escrevendo quanto para o modelo. E no processamento, né, são feitos dois passos principais: uma representação abstrata da pergunta e a seleção de quais partes do esquema do banco de dados vão ser relevantes para aquela pergunta. Na segunda etapa, a gente tem a etapa de inferência, e aqui é onde, de fato, o modelo vai gerar a consulta SQL, com base na pergunta pré-processada e no esquema que ele recebeu. E nessa fase, é dividido a inferência em duas partes: o design do fluxo de trabalho, onde ele vai usar padrões de raciocínio, como o COT, o Last of Must, Decomposition, agentes autônomos e demonstrações, que podem ser, por exemplo, o Zero Shot ou Few Shot, enfim, a gente vai ver mais na frente. E na terceira parte, a parte de pós-processamento, depois que o SQL é gerado, é possível aplicar métodos de otimização para melhorar essa precisão. Entre os métodos mais usados, a gente vai trazer aqui o self-correction e o self-consistent, e o cross-consistent. Enfim, todo esse fluxo, ele pode ser resumido nessa equação, que mostra que a consulta SQL final, ela no caso, esse pred-SQL, ela vai ser o resultado do pós-processamento aplicado à inferência, levando em conta a representação da pergunta e as demonstrações e o raciocínio. Daí, na próxima imagem, tá pequeno, dependendo aí da tela de vocês, mas é uma figura que traz a taxonomia mais detalhada da engenharia de prompt para a tarefa Test to SQL. A ideia aqui vai ser representar a forma de organização dos métodos de engenharia de prompt, onde a gente pode classificar em cada um nessas três etapas principais que eu comentei anteriormente. E no pré-processamento a gente tem duas grandes áreas, né? A Question Representation, que trata de como representar a pergunta do usuário. Daí a gente vai lidar com layouts, dados de amostra, algum conhecimento prévio, enfim, que a gente tiver de recurso para refinar a pergunta vai ter nessa etapa. E o esquema link, que é uma ligação entre a pergunta e o esquema do banco de dados, que pode ser feita com técnicas baseadas em LLM, métodos tradicionais, enfim, a gente vai ver mais à frente. Na parte de inferência, no meio e no fluxo, a gente tem dois blocos principais: as demonstrações, que podem ser zero shot ou few shot, e o workflow, que inclui as estratégias de raciocínio como COT, decomposition, agentes autônomos, enfim, como a gente citou. E, por fim, no pós-processamento, os métodos, eles são divididos no self-correct, onde o modelo vai revisar e corrigir a própria resposta, e os modelos de consistência, onde ele vai validar, né, e estabilizar o resultado final. Cada uma dessas caixinhas mais à direita
Elas mostram os exemplos de papers e modelos específicos que implementam essas estratégias que a gente falou. Pode passar, por favor. Detalhando um pouco mais a etapa de pré-processamento, essa etapa, né, o principal problema que a gente tem, né, perguntas ambíguas, esquemas de banco de dados que não estão claros, e isso tudo prejudica a geração correta do SQL. Acho que aqui, principalmente falando dos bancos de dados, porque geralmente o pessoal faz o banco de dados e o nome das tabelas, esquemas, não é trivial, às vezes resumido, às vezes é alguma sigla que não faz muito sentido quando você lê primeiramente, né, sem ter conhecimento prévio sobre o banco. Daí, né, a gente vai propor aqui duas frentes para resolver isso, né? Primeiro, melhorar a representação da pergunta e aplicar o esquema link. Na parte da inferência, pode passar, por favor. Na parte da inferência, o foco vai ser que o modelo gere a consulta a partir da pergunta e do esquema preparado. E a gente vai ter duas vertentes. O workflow, onde ele vai poder usar padrões de raciocínio, como o COT, o last to must, o decomposition, enfim. E eles vão ajudar o modelo a pensar em etapas para chegar na resposta mais precisa. E o artigo também cita agentes autônomos que vão automatizar esse processo. Também tem a parte das demonstrações, e aí tem duas abordagens, né? O zero shot, onde o modelo não vai ter nenhum exemplo do que responder, ou o few shot, onde a gente entrega alguns exemplos e aí é reforçado, né, que o estilo e a seleção desses exemplos fazem toda a diferença na qualidade da resposta final. Pode passar, por favor. E finalizando, né, o pós-processamento, enfim, melhorar a qualidade do SQL gerado. E a principal estratégia é a autocorreção. E o modelo, ele mesmo vai revisar e ajustar a resposta final. Também é destacado o método de consistência, que é o self-consistency, onde o modelo ele vai comparar várias saídas dele mesmo, que ele mesmo gerou, e o cross-consistency, ele vai cruzar esses resultados de diferentes modelos para garantir essa abordagem. Pode passar, por favor. Na etapa do pré-processamento, a gente tem uma parte essencial, que é a representação da pergunta. Pode passar, por favor. E no contexto de teste SQL, isso vai envolver duas partes principais, que é, primeiro, o enunciado do problema, como eu escrevo isso de forma natural, da linguagem natural, e isso pode ser ambíguo, né? E segundo, as informações necessárias do esquema de banco para complementar essa pergunta. O artigo, ele mostra trabalhos, né, que já exploraram diferentes formas de representar essas informações, mas aqui a gente traz esse framework de representação da pergunta e a gente vai destacar características típicas dessas representações. Na parte mais acima, que é o layout, vocês podem ver um exemplo à direita. O layout vai representar o estilo da escrita. Tem uns exemplos mais à direita, linkando ali junto com a parte do layout. Vocês podem dar uma checada. E de como o banco de dados, né, vai ser representado.
Daí, primeiro, a OpenAI Template, que é muito usado em exemplos da API Cortex, e nele, cada linha vai começar com comentários no estilo SQLite. Depois vem a definição da tabela com as colunas, e depois vem a instrução select. Um exemplo desse formato, né, vocês conseguem ver na figura. O segundo layout é o Create Table, que representa a estrutura do banco como um script de criação real. E ele inclui tipos de dados, chaves primárias ou chaves estrangeiras, organiza o banco de forma mais fiel à prática que o pessoal usa, né, para quem é desenvolvedor na parte de banco de dados. Pode passar, por favor. É o próximo slide. Tá. A gente também tem a técnica de uso de dados de exemplo, que complementa os layouts que a gente fez anteriormente, adicionando exemplos reais do banco de dados no prompt. A ideia é representar a pergunta não só com a estrutura do banco, mas com os dados reais. E aí a gente tem um exemplo na tela. O objetivo, né, é ajudar o LLM a formar, a ter um formato real desses dados, informações sobre colunas, tipos de dados, o que vai tornar a geração do SQL mais fiel. Pode passar, por favor. Daí a gente tem várias técnicas, que pode ser a inclusão de dados direto no prompt, listagem de dados por coluna, combinação de layout mais os dados de exemplo, a amostragem de colunas categóricas e faixas numéricas, representação de relações, né, de um para muitos, e o uso de tabela, ponto, coluna para detalhar melhor o esquema. E daí vem a última parte, que é o conhecimento complementar, que vem como uma forma de calibração e para o LLM, né, gerar SQLs mais corretos. Esse conhecimento complementar, ele complementa os layouts e os dados de exemplo, fornecendo informações que vão ajudar o modelo a entender a sintaxe, palavras-chave, boas práticas de SQL, por exemplo. Daí a gente pode adicionar restrições, por exemplo, quando usar o left join, ou pedir para ele priorizar o uso de join, o distinct. Enfim, aí você consegue fazer essa personalização. E além do conhecimento de SQL, você também pode inserir um conhecimento externo, como termos técnicos, abreviações, descrição das tabelas que você está usando, das colunas, para dar um contexto mais claro. E em alguns trabalhos, eles ainda usam o SQL Crítico, que é um módulo crítico para verificar e ajustar a consulta gerada, combinando tudo isso com bases de conhecimentos extras. Daí a gente tem alguns ensinamentos, né, que na parte do layout, fazendo a comparação entre um layout estruturado e um não estruturado, um desempenho piora quando os layouts não estão estruturados. A OpenAI Template, ela geralmente é superior ao outro template que a gente apresentou, mas em alguns estudos os resultados deram de equivalentes. Dados de exemplos são muito úteis, vão beneficiar o layout, e uma quantidade excessiva desses exemplos nem sempre aumenta o desempenho. Geralmente, o que o pessoal faz é testar quantos topicas eu vou usar em determinado modelo. Aí, sei lá, testa 3, 5 ou 10, enfim, depende aí da capacidade, aí faz uma comparação e vê onde o LLM se comporta melhor. Pode passar.
Chaves primárias e estrangeiras, remover elas pode trazer uma queda de desempenho, mas os testes de alguns modelos variaram. Chaves estrangeiras podem ajudar em alguns modelos e prejudicar em outros. Então, aqui, no caso, vai de teste. E na parte do conhecimento extra é essencial, porque a ausência desse conhecimento de SQL ou do senso comum sobre o meu problema, o desempenho acaba caindo, visto que o LLM não tem esse contexto. Passando para a parte do esquema, o slide ele vai destacar que é uma tarefa, uma subtarefa essencial. O principal objetivo é ligar as frases das perguntas às tabelas e colunas corretas do meu banco. Isso vai evitar que o LLM se distraia com informações irrelevantes ou que não tenham relação com a minha pergunta. Uma das vantagens é reduz o comprimento dos tokens. Em bancos, geralmente bancos são muito grandes e têm muitos dados. Então, é inviável colocar um esquema direto no prompt. Então, filtrar o que for só necessário, o modelo vai ficar muito melhor, vai gastar menos contexto e vai gerar resultados muito mais eficazes. Outra questão muito importante é que muitos erros teste SQL, eles vêm justamente das falhas no mapeamento das tabelas e colunas, e o esquema link ele vai ajudar a prevenir isso, né? Então, eu já estou dando a tabela que ele tem que acessar. E vai melhorar a precisão e a capacidade de generalização. E, enfim, no geral, o esquema link ele é uma estratégia prática para tornar o uso de LLMs mais viáveis com um banco de dados. Pode passar. A gente tem aqui um fluxozinho de exemplo. No canto esquerdo, a gente consegue ver onde tudo começa com a pergunta. Essa pergunta, ela pode ser dividida em subperguntas e o esquema do banco de dados com as suas tabelas e colunas. No centro, a gente tem os diferentes caminhos que o LLM pode seguir e ligar as partes certas da pergunta com a tabela e as colunas que, enfim, vão ser relevantes. E tem várias estratégias, né? Como ele mostra nesses blocos A, B, C, D. E nesses blocos a gente consegue ver que tem variações nos resultados dessa ligação. Por exemplo, o modelo selecionar as tabelas específicas, subperguntas, e ele pode até mesmo gerar consulta SQL intermediária, né, para prevenir quais itens do esquema ele vai usar. Então, na parte inferior, a gente tem duas abordagens tradicionais. No diagrama E, a gente tem um método de similaridade que usa os embeddings para medir a semelhança entre a pergunta e os itens do esquema, e isso vai ajudar o LLM a escolher a parte mais relevante. E no diagrama F, ele mostra o método de conectividade, que vai gerar um grafo ligando as carries, as tabelas também, que mostrando que essas partes elas vão se relacionar e o modelo vai conseguir entender melhor quais as tabelas realmente estão conectadas entre si. Pode passar, por favor. A ideia aqui é fazer o LLM realizar o esquema link por etapas bem definidas, né? O jeito mais simples é o prompt direto, como fazem o divide and prompt, e o OpenSQL, onde o modelo ele já liga a pergunta ao esquema, sem etapas tradicionais. E tem casos mais complexos, né? Alguns trabalhos
por um processo em múltiplos passos, né? Por exemplo, nesse primeiro ponto, o C3, o MCSQL e o Robust, eles vão dividir em duas etapas, né? Primeiro, o LLM, ele escolhe as tabelas e depois ele identifica as colunas dentro das tabelas. O DSQL, ele faz uma coisa parecida, ele vai identificar os elementos da pergunta e depois filtrar o esquema, e assim sucessivamente, né? A gente tem várias variações. Esses exemplos, né, mostram para a gente que usar o esquema link ajuda a controlar de forma mais guiada, né? Não tem um negócio, você faz assim, não. Você pode usar qualquer uma dessas técnicas e dividir a tarefa em passos menores, reduzindo assim os erros e melhorando a precisão. A gente também tem técnicas gerais, né? Um dos exemplos é o Crush 4 SQL, que usa a capacidade de alucinações. Acho que eu estou no slide errado. Tem um slide anterior? Isso, valeu. Um dos exemplos é o Crush 4 SQL, que usa a capacidade de alucinações do LLM para gerar um esquema de banco de dados com base na pergunta. E aí depois ele faz a busca por similaridade para encontrar esses esquemas reais, né? O outro caso é o OpenSearch SQL, que vai combinar o LLM com a recuperação vetorial. O LLM, ele primeiro faz a seleção inicial dos esquemas, depois dessa seleção refinada por uma busca vetorial, que vai garantir que os itens escolhidos, eles realmente se conectam bem. Pode passar. Agora é o slide das técnicas gerais. Isso, obrigada. Então, a gente viu o prompt direto, viu essa mistura de prompt direto no slide anterior, e também a gente tem técnicas gerais. Aqui as técnicas mais conhecidas é o Few Shot Learning, o COT, a autocoerência e o Fine Tuning. Por exemplo, no DinSQL, ele vai combinar vários exemplos com raciocínio passo a passo. O C3 e o MCSQL, eles usam a autocoerência, que é quando o modelo ele vai comparar múltiplas saídas para escolher o mais estável e vai testando prompts variados, né, até ele melhorar o resultado. Já o decomp e o ActSQL, ele vai construir exemplos anotados. Ele vai ligar cada parte da pergunta com as tabelas e as colunas, né, para treinar o modelo de forma mais controlada. E, por fim, né, o SQL Fuse, ele aplica fine tuning, ajustando o modelo com dados específicos, usando o esquema link para melhorar a performance. Essas técnicas, né, essas técnicas gerais, elas não substituem o prompt, mas eles vão reforçar o processo, né, deixando o modelo mais preparado, por assim dizer. Pode passar. Agora é a parte de inferência. Beleza, valeu. Então, todas essas técnicas que a gente viu até agora foram só a parte de pré-processamento. Agora a gente vai passar para a parte de inferência. Então, depois que a pergunta e os esquemas eles foram preparados, o próximo passo, né, a inferência. Ou seja, nesse passo aqui, o LLM ele vai precisar gerar as respostas SQLs com base nas informações. O grande desafio é que as tarefas teste SQL são
complexas, né? Elas precisam de muita precisão e por isso o modelo simplesmente geral SQL direto e nem sempre isso traz bons resultados. Para melhorar essa geração dessas SQLs, a gente vai aplicar duas técnicas principais. A primeira é de workflow, onde a gente vai estruturar o processo em etapas organizadas, como raciocínio passo a passo, a decomposição em subtarefas, ou até o uso de agentes autônomos, e isso vai ajudar a pensar de forma mais lógica até chegar ao SQL final. E outra técnica também usada vai ser a de demonstrações, que vai usar exemplos guiados, como o few shot, zero shot, para demonstrar ao LLM como ele tem que escrever a consulta correta e de qualidade. Na parte do workflow, tentar gerar, né, o SQL diretamente, ele vai pegar a pergunta junto com o esquema de uma vez só e provavelmente ele não vai conseguir chegar na resposta correta, né, como a gente falou. Ou seja, fazer esse uso sem adicionar outras técnicas superestima, né, a capacidade do LLM. E assim como nós, né, a gente divide uma tarefa em grandes partes para facilitar no dia a dia. A engenharia de prompts, ela faz o mesmo. Ela organiza a geração da SQL em fluxos de trabalhos específicos, quebrando o problema em etapas mais simples e mais lógicas. O interessante é que existem diferentes workflows. A cada um, né, vai se adaptar melhor a cenários específicos, então vale o teste. Por exemplo, alguns são mais adequados para consultas longas e outros para raciocínios mais estruturados. Daí a gente vai ver alguns métodos, né, dentro dos workflows, por exemplo, o COT, que é um dos estilos de raciocínio que é mais usado. A ideia, basicamente, é seguir o princípio Let's Think Step by Step, dividindo o problema em várias etapas, normalmente cláusula por cláusula, e isso é muito útil, porque quando a pergunta é complexa ou tem várias subperguntas, cada parte, né, ela vai poder ser ligada a uma cláusula específica do SQL. O artigo ele vai destacar no próximo slide várias variações do COT e aplicadas a diferentes trabalhos. O DIN ele vai usar etapas de COT projetadas por humanos, né, para ligar perguntas mais complexas. O Divide and Prompt ele aplica o COT de forma mais prática, gerando SQL cláusula por cláusula. O CoSQL cria o Chain of Edition com 14 regras específicas para editar as partes de uma instrução SQL. Por exemplo, o select, over, enfim. O ACT traz um autocode, que ele vai automatizar a criação de exemplos COT, economizando o tempo de rotulagem manual. E o OpenSQL ele vai usar um template de COT baseado em um esqueleto de consulta, né, para facilitar a montagem do SQL final. No resumo, o COT, né, ele vai organizar o raciocínio do LLM para tornar a geração SQL mais controlada. A gente também tem a próxima técnica, que é o List to Must, que funciona diferente do COT, que a ideia é resolver primeiro os subproblemas mais simples, para reduzir a consulta passo a passo, até chegar no SQL final. Um exemplo de trabalho é o LTMP da AGP, que vai ter três etapas, né? Ele vai decompor a pergunta em linguagem natural, vai mapear isso para a NatSQL
que é uma forma intermediária, e vai gerar o SQL a partir desse NetSQL. Enfim, assim, o Last Must, ele vai organizar o raciocínio mais simples para o mais complexo, no geral, é isso. A gente tem também o padrão de decomposição, que vai dividir a geração da SQL em etapas mais personalizadas, e ele faz isso de duas formas principais, a paralela e a sequencial. No caso da paralela, por exemplo, no trabalho do Jim Skelly, ele faz uma classificação dessas consultas em três níveis: fácil, complexo, aninhado e complexo não aninhado, para depois aplicar estratégias específicas para cada tipo. E na sequencial, a gente tem o MaxSQL, que usa o fluxo como seletor, decompositor e refinador. A gente, decompositor, ele vai criar, subir perguntas, e o SQL intermediário até chegar ao resultado final. Aí, no próximo slide, a gente tem alguns exemplos de trabalhos. O JSQL, ele combina etapas de determinação de informação, classificação com dicas, com a geração SQL, autocorreção e aprendizado ativo, enfim. E a gente tem esses outros exemplos, né? Resumindo, a decomposição ela vai permitir controlar cada fase da geração, reduzindo os erros e deixando o processo mais transparente. E o último padrão, né, o agente autônomo, que é uma abordagem mais recente, né, ela é inspirada no framework React. E nesse modelo, o LLM ele funciona como um cérebro central. Ele vai controlar as interações com o ambiente, humanos ou até outros agentes baseados em LLMs. O agente autônomo ele tem algumas características. Eles permitem interações de múltiplas rodadas, né? Tem o tempo de inferência estendido e mantém a memória a longo prazo. E só encerra quando atingir uma condição, como a consistência ou o limite de interações. Um exemplo é o Spider Agent, que ele é voltado para tarefas de codificação do banco de dados. E outro exemplo é o Reforce, que aplica o auto-refinamento com compressão de tabelas e restrições de formato e descrição de tabelas para melhorar a geração do SQL. No geral, os agentes autônomos, eles seguem rodando até garantir a autoconsistência ou atingir o número máximo de interações, ou até mesmo, sei lá, chegar num resultado vazio, né? E é isso. A gente tem os principais pontos dessa parte que a gente viu. A maioria dos trabalhos preferem o uso do COT ou do raciocínio por decomposição. É recomendado projetar variantes personalizadas de COT, em vez de usar o COT original. E a decomposição é usada para beneficiar a geração do SQL, e padrões alternativos, eles estão abertos à exploração. Beleza, agora falando da parte da demonstração, que é para encerrar nessa parte de inferência. O artigo, ele também detalha o papel das demonstrações, que são exemplos usados para melhorar a geração SQL pelos LLMs. As demonstrações têm dois tipos, né? Como a gente andou falando durante a apresentação, o zero shot e o few shot. No zero shot, o modelo gera o SQL sem exemplos, só as instruções, e a gente tem um exemplo de alguns trabalhos. O ponto positivo é economiza tokens, mas ele não resolve bem as tarefas. Com o few shot, ele usa exemplos reais, né, dentro do prompt, e isso ajuda muito a LLM a aprender padrões e melhorar o desempenho. Pode passar, por favor. Na função, nas demonstrações, a gente tem duas funções principais. A primeira é substituir as descrições das tarefas,
muito complicadas. Para problemas difíceis, às vezes é melhor mostrar como fazer em vez de explicar em palavras. E aí ele menciona alguns trabalhos que usam essa técnica. E a segunda é aprimorar a codificação da SQL, dando bons exemplos para o modelo, tornam ele mais confiável, mas exemplos ruins também podem atrapalhar, né, a geração. Então a gente tem que equilibrar a qualidade e o custo de tokens, já que exemplos, né, eles ocupam espaço no prompt. Em resumo, as demonstrações são um recurso estratégico para orientar melhor o LLM e garantir SQLs mais precisos. Para fechar um resumão sobre a inferência, o workflow bem desenhado gera SQL de qualidade, as demonstrações trazem um aprendizado contextual para o LLM e vamos para a última etapa, né, que é a etapa de pós-processamento. Para fechar, né, a etapa de pós-processamento é uma etapa essencial para aprimorar o desempenho e a estabilidade dos SQLs. A ideia é simples. Mesmo depois que o modelo tem a consulta, ainda é possível aplicar técnicas para a gente corrigir possíveis erros e melhorar a coerência do resultado final. Daí o artigo ele traz duas categorias principais, que é a da autocorreção, que vai revisar a consulta em busca de erros de sintaxe, erros lógicos ou mesmo da estrutura. E a segunda é de consistência, que vai garantir que o resultado final seja de forma lógica e coerente, alinhado ali ao contexto e à intenção da pergunta. No geral, eu posso dizer que o pós-processamento ele funciona como uma última camada de segurança, né? Aumentando a qualidade do SQL. Para autocorreção, dentro do pós-processamento, basicamente fazer o próprio LLM verificar e corrigir a consulta SQL que ele mesmo gerou. Então, o princípio é reaproveitar os resultados ou até erros de execução para melhorar o SQL, né? Aí tem várias estratégias, que é aplicar regras de sintaxe, reexecutar a geração até obter um resultado que não seja vazio, ou ajustar a quantidade de esquemas no prompt, enfim, quando há falha de execução. Outra abordagem é reutilizar o SQL incorreto junto com os logs de erro como material para o LLM refinar. A gente tem no próximo slide alguns exemplos de trabalhos, né? Como o de SQL, que vai identificar pontos críticos, como campos ou sintaxe, né, que costumam dar problema. Enfim, a autocorreção ela funciona como uma segunda chance, né, para o LLM, reduzindo os erros. A gente tem também o método da consistência, que na prática, o princípio da autoconsistência, ela funciona assim. O modelo ele gera várias respostas diferentes, controlando a temperatura do modelo para estimular as variações. E depois o sistema faz uma votação e para escolher a resposta final, né, a que mais se repete. Daí a gente tem alguns exemplos de trabalhos que fazem isso, como o Purple e o MCSQL. E, além disso, tem a consistência cruzada também no próximo slide, que vai além. Em vez de um único modelo, ele usa vários LLMs ou agentes diferentes para gerar e verificar o SQL. O PetSQL ele faz múltiplos LLMs gerarem SQLs com baixa temperatura, aí depois ele faz essa votação para fazer a escolha.
E também existem combinações, como o R3, que vai usar a estrutura de multi-agente, onde cada agente vai revisar o SQL gerado. Então, ele faz essa mistura de consistência cruzada com autocorreção para fazer a geração da sua resposta final. E nesse slide é isso. No geral, a consistência funciona como um filtro. Existem outros métodos também, como o de SQL, que usa aprendizado ativo para lidar com consultas extremas, como problema de máximo e mínimo, onde o modelo ele vai costumar errar mais. E também o OpenSearch SQL, que vai focar no alinhamento de consistência durante toda a geração da SQL. E ele adiciona um módulo de alinhamento para verificar se cada etapa do framework ele cumpre os requisitos especificados no início, né? Para garantir a coerência e a conformidade. É isso dos pontos principais do pós-processamento. Primeiro, né, a autocorreção ela é muito útil para refinar regras e corrigir erros de execução, principalmente quando a LLM gera consultas com detalhes imprecisos. O campo da crítica, que envolve explicação de código, verificação de, uh, de forma mais profunda, ainda tem bastante espaço para evoluir, já que a gente tem poucos trabalhos que exploram isso de forma mais robusta. A autoconsistência, ela é prática, né, e costuma fazer e dar bons resultados, mas tem mais interações com o modelo. E aí, isso também significa um maior custo computacional. E a consistência cruzada vai permitir que a gente use vários LLMs ou agentes que podem ajudar a reduzir o viés de depender de um único modelo para validar esse SQL. E por fim, né, ele destaca a combinação da correção e consistência, que é uma estratégia promissora, porque vai unir o refinamento de erros com a validação mais ampla, aumentando a confiabilidade. E é isso, esses pontos, né, mostram que o pós-processamento ele é um espaço importante da pesquisa e também precisa, né, de melhorias nessas soluções. Pode passar. Beleza. Agora a gente pode ver a parte de fine tuning, mas antes de começar a parte de fine tuning, eu acho que eu errei um pouco na ordem dos slides aqui, e eu quero passar primeiro para um slide que eu apresento em modelos e análises, em que a gente fala rapidamente dos modelos closed e open source, só para contextualizar e aí sim apresentar fine tuning. Basicamente, modelos closed source são aqueles modelos que têm um alto número de parâmetros e tem aquele pré-treinamento massivo. Então, por exemplo, se você pega aí o ChatGPT 4, ele tem mais de 1 trilhão de parâmetros e ele foi treinado com mais trilhões, né? Mais de 10 trilhões de tokens. Além disso, uma característica atual, pelo menos dos modelos closed source, é que eles têm um desempenho de ponta em tarefas text-to-SQL. No caso, o ChatGPT 4 e o ChatGPT 3.5, eles são usados muitas vezes como baselines desses modelos. Mas um ponto negativo dos modelos closed source é que o acesso deles é via API, o que dificulta o uso privado, visto que vamos supor que você seja uma empresa, que você está lidando com dados sensíveis ao público, você não quer usar uma API que vai passar para um provedor que tem um cara lá vendo, sei lá, alguma coisa assim. Então, pode não ser interessante para você usar um modelo closed source se você tem uma preocupação com privacidade. De certa forma, também uma outra coisa que a gente pode falar é que não existem LLMs fechados especializados em SQL especificamente. Por mais que existam LLMs fechados, closed source, que sejam especificados em códigos no geral, como por exemplo o CodeX, eu acho que é assim que fala, mas para SQL especificamente não existe. Agora, com relação aos modelos open source, a gente tem múltiplas versões por tamanho de parâmetro, ou seja, é possível que
você, usuário, consiga escolher um modelo que se adeque melhor às propriedades da sua máquina ou às suas necessidades no geral. Além disso, os modelos open source, eles permitem fine tuning para local para os domínios específicos. Um exemplo de um exemplo sei lá, de um modelo open source pode ser o DeepSeek, por exemplo. E ultimamente, os modelos open source eles vêm obtendo resultados competitivos, visto que cada vez mais o número de parâmetros, de tokens, vem aumentando, e aí você realmente acaba conseguindo resultados mais competitivos. Então, enquanto os modelos open source vão ter o seu código, arquitetura e até às vezes os próprios pesos acessíveis ao público, permitindo uma certa inspeção, modificação, até por isso que você consegue realizar fine tuning neles, os modelos closed source são proprietários, ou seja, você tem que passar por alguém para acessar é, a- o modelo em si, que geralmente se dá por meio de uma API, né? Mas então, voltando lá para a parte de fine tuning especificamente, a gente pode começar falando que, claro, agora a gente já sabe, fine tuning é aplicado em modelos open source e eles são treinados para realizar tarefas específicas. O objetivo primário do fine tuning é exatamente, para esse nosso caso, né, vai ser gerar queries em SQL. E um objetivo secundário também que algumas aplicações têm é melhorar passos específicos no workflow. De forma geral, a gente pode definir o processo do fine tuning por meio de um dataset de fine tuning, digamos assim, que seria esse tal, que aí eu vou até habilitar aqui o apontador a laser para mostrar especificamente o que eu estou falando. Esse aqui seria a sua query em linguagem natural, o DI seriam os seus dados, e o GTI, Ground Truth I, seria a sua query em SQL. Então, basicamente, o que você quer fazer é minimizar um, com base em alguma função de perda, e aí você vai decidir isso, a saída do seu modelo M com base nessas entradas daqui, da SQL em linguagem, da query em linguagem natural e dos dados, com relação ao seu ground truth, né, a SQL query. E aí seria isso. Esse é o seu objetivo, minimizar isso. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você tem que lidar com treinamento. E os treinamentos têm dois tipos de métodos de treinamento principais. Não sei se existem outros, mas esses são os que eu conheço, que são o Fully Fine Tuning, FFT, e o Parameter Efficiency Fine Tuning. O FFT, ele treina todos os parâmetros da rede, ou seja, todos os parâmetros da rede são considerados parâmetros treináveis. O Parameter Efficiency Fine Tuning, PFT, ele treina em cima de uma parcela dos parâmetros. Então ele é um treino reduzido ali. Isso mostra que a eficiência melhora e o custo de treinamento reduz, visto que você está reduzindo também o número de parâmetros que você está olhando, né, para treinar. E também existem estudos falando que mostra que existe menos. A sua rede fica menos suscetível ao esquecimento uma vez que você aplica o Parameter Efficiency Fine Tuning para o treinamento. Então, assim, se você for botar lado a lado, você vai acabar caindo numa escolha trivial de escolher PFT. Assim, pelos textos que eu li, eu não achei nenhum texto falando, nossa, escolha FFT em vez de PFT. Mas tá aí, é o que eu posso falar. Com relação ao PFT, a gente pode falar de dois métodos. Um é o LoRa, que é o Low Rank Adaptation, e o outro é o QLoRa, que é o Quantized LoRa. No caso, o LoRa, ele funciona congelando os pesos do modelo base, e a partir disso, tipo, se você congela os pesos do modelo base, então sobre quais pesos você está treinando o seu modelo, né? Pelo menos essa é a pergunta que fica na minha cabeça. E o que acontece é que esse low rank não está aí por nenhum motivo. Você acaba inserindo matrizes de posto pequeno nos seus transformers, ou seja, por isso low rank, rank em inglês posto de matriz. É, então você acaba inserindo matrizes de posto pequeno nos seus transformers e os pesos dessas matrizes que você está inserindo que são treinados, e isso acaba preservando os parâmetros dos pesos originais da sua rede. E claro, isso aí acaba reduzindo drasticamente os parâmetros treináveis, né? Uma vez que você faz isso. E o QLoRa é baseado no LoRa, né? Quem diria? E ele mantém o desempenho com menor custo computacional. Basicamente, o que ele faz é uma quantização de 4 bits em vez da 16 bits que era usada no LoRa, e isso acaba reduzindo o uso de memória e reduz o custo computacional.
Com relação aos dados de treinamento, geralmente são usados dois benchmarks. Dois benchmarks são mais usados, mas não significa que você só precise usar eles, que são o Spider e o Bird. É, claro, dependendo do que você precisa, você pode usar benchmarks personalizados, ainda mais quando são aplicações para a indústria, né? Por exemplo, é, existe um benchmark chamado Bull, que você pode usar para aplicações financeiras. Então, nesse benchmark Bull, você vai ter vários dados de ação, de fundos de investimento, de macroeconomia no geral, e isso pode ser útil para você. Então, dependendo, você pode usar o benchmark que te, te funcionar melhor, né? Que servir melhor. E com relação com a avaliação dos modelos, as métricas mais tradicionais são EM e EX, só que você consegue fazer análises mais profundas também, considerando agrupamento de queries. E esse agrupamento pode ser feito de alguns modos diferentes. Por exemplo, você pode agrupar suas queries por dificuldade, por algum tipo de domínio específico, por algum tipo de erro, e isso pode te ajudar talvez a entender como é que as falhas do seu modelo estão acontecendo e eventualmente melhorar o seu modelo a partir disso. Um outro ponto que pode ser ressaltado também é o LLM Comparator. Ele é um pouco mais geral do que essas métricas que a gente falou, visto que ele não é um quantificador de certo ou errado, né, não é algo booleano. Ele tenta ir mais profundo. Ele tenta analisar a diferença das respostas por meio de umas dimensões mais relativas, tipo com o porquê, o como da coisa. Ele vai tentar analisar isso. E por mais que esse LLM Comparator ele não seja específico para tarefas text-to-SQL, é possível você. Existem trabalhos que integram o LLM Comparator para aplicação em tarefas text-to-SQL. E aí você pode aplicar as métricas que a gente falou nos outros dois bullet points ali, de EM, EX, ou algumas técnicas de agrupamento, para fazer essa, esse reshape aí do seu LLM Comparator. No caso, a pergunta que fica é: vale a pena você usar fine tuning? A resposta é: depende. Depende do que você quer. Claro, se você simplesmente quer, como eu já disse nos slides comparando open source e closed source, os modelos closed source ainda apresentam os melhores resultados que a gente tem hoje, em geral. Então, se você quer simplesmente resultado por resultado e você não está preocupado, pelo menos agora, com questões de privacidade, talvez valha a pena você só focar em um prompt engineering com um modelo closed source e o fine-tuning não vai servir para você, porque você está usando um modelo closed source. Só que se você quiser usar, se você tiver questões de privacidade, talvez o fine-tuning possa ser preferido. Mas é por conta disso também, por o fine-tuning ser nichado simplesmente aos modelos de open source, que o prompt engineering acaba sendo mais explorado, né? Além do closed source ter performance melhor, o prompt engineering ele acaba tendo mais inovações dentro do ponto de vista algorítmico. A gente acabou de ver, né? O prompt engineering tem todas essas etapas gigantescas em que cada uma delas pode ser explorada de forma diferente e trazendo inovação ao seu workflow, né? Então, de certa forma, era isso que eu tinha para falar de fine tuning e a gente pode ir para modelos e análises, falar um pouco sobre alguns modelos que estão sendo aplicados hoje e alguns resultados que eles estão obtendo. Isso aqui já foi. Então vamos para alguns modelos de base. Aqui, basicamente, a gente tem a comparação de dois gráficos. Vamos começar com o gráfico da esquerda, em que a gente tem os modelos closed source em azul e os modelos open source em laranja. E isso é o que esse gráfico está mostrando é o quanto esses modelos foram citados em artigos desde 2022. É notável aí que os modelos closed source, principalmente GPT-4 e 3.5, são os mais citados. O DeepSeek vem ali atrás. E cada. Mas aí vem uma outra questão, que aí você pode olhar para o gráfico da direita, em que você consegue ver como é que essa relevância, essa dominância dos modelos foi ao longo do tempo, desde 2022. E o que é notável, vou habilitar de novo aqui o laser para mostrar que o que é notável é que enquanto o GPT-4 3.5 tinham uma dominância considerável até ano passado, esse ano, com o surgimento de modelos open source mais robustos, isso se inverteu.
Então, atualmente, você tem maior dominância, pelo menos durante esse período aqui, né? Mas durante esse período, então, teve mais dominância de modelos open source do que os modelos closed source. Isso pode ser por N razões, mas a que eu acredito que seja verdade, seja o fato de que os modelos open source estão ficando mais competitivos, estão cada vez com mais parâmetros, e aí você também tem o ponto da privacidade, e isso entra na conta, né? E as pessoas acabam optando por modelos open source. Ou então você pode pensar também, sei lá, alguns modelos open source novos, a galera quer testar, não sei, alguma coisa assim. Pode ter também essa razão, mas isso tudo não passa de especulação, né? Ah, e aí, aqui tem uma comparação de alguns modelos usando benchmarks diferentes. Claro, cada um desses benchmarks tem um propósito específico. Se você está usando o Spider 1.0, você está falando de um benchmark mais robusto, tradicional, que é mais engessado, assim. E quando você está falando do Bird, você está falando de um benchmark mais próximo do mundo real ali, porque ele vai estar lidando com datasets ruidosos ou incompletos. Ele vai tentar também incorporar algum tipo de conhecimento externo para diminuir esse gap entre as perguntas de Natural Language e os datasets. E o Spider 2.0, que é aquele mais próximo ainda do mundo empresarial, que lida com tarefas mais complexas, aquelas tarefas alinhadas. Então, a gente quer testar realmente com 2.0 a capacidade de generalização ao extremo, né, basicamente. Então, começando com o Spider 1.0, o que que a gente vê aqui é esses modelos em azul são os modelos closed source e o modelo em vermelho aqui, sozinho, é um modelo open source que tem prompt engineering e fine tuning. Então, de forma geral, por mais que os modelos closed source ainda obtenham resultados melhores, esse desafio de text-to-SQL no Spider 1.0 tá mais ou menos resolvido, né? Assim, não pode falar que é 100% resolvido, até porque não tá 100% aqui, né? Mas todos esses top 6 modelos aqui estão com. Eu não sei se esse último tá, mas eu acho que tá, se não tá, tá muito perto de 80% de acurácia, né? Eu não sei qual é a medida, qual é a métrica que ele usou aqui do lado, mas eu acho que é a M ou é X. Eu não tenho certeza agora. Mas assim, de qualquer forma, o Spider 1.0 apresenta mais tarefas básicas. Então, também não é exatamente o que a gente quer. A gente quer ver como é que esses modelos se comportam com tarefas mais complexas, né? E aí vamos ver o Bird. O Bird a gente já tem alguma coisa mais competitiva, mas ainda assim você vê basicamente os modelos top são closed source, só que os modelos com open source e fine tuning, que são esses em verde, eles apresentam um resultado que parece ser promissor também. No caso, esse Reasoning SQL aqui, ele bate basicamente de frente com o Chase SQL com Gemini, que é o top ainda. Mas já é algo que é mais competitivo, comparado com esse de trás aqui, né? Que você ainda vê um gapzinho entre o mais competitivo do closed source com o do open source. E aqui o Spider 2.0 é que vem meio que a notícia triste, né? Que por o Spider 2.0 ter essa avaliação mais realista, os nossos modelos ainda têm resultados mais limitados, por mais que o closed source ainda saia na frente. Mas uma coisa que a gente pode falar é que alguns modelos que fazem o uso de agentes, como o Reforce, ou seja, esse modelo daqui, deixa eu apontar para ele, aqui, eles trazem bons resultados. São relativamente promissores, né, comparado com os outros. Então, pode ser um caminho a se seguir, usar agentes autônomos. E aí, como é que fica a análise de erro desses modelos, né? Quando esses modelos erram, onde eles estão errando? Cerca de 29 a 49% dos erros ainda estão na parte de esquema linking. Então, são erros quando você está tentando associar partes da pergunta com colunas da tabela, ou tabelas, né? Colunas ou tabelas do seu banco de dados. Cerca de 21 a 26% tá ligado com coisas
de join, ou seja, erros quando você está conectando tabelas. 20% com nested, que é problemas quando você tem subqueries alinhadas, desculpa. E modelos, os modelos closed source. Desculpe, Vinícius, eu perdi Nada. você, acho que uns 2 ou 3 slides atrás. Aqui? Caiu aqui. Foi, Onde? quando você estava terminando Aqui. a análise de erros, exatamente. Quando você Mas, estava falando nesse slide, caiu. tá, então vou recomeçar esse slide. Por favor, obrigado. Então, dado tudo isso que a gente falou, a gente tem que ver quando o modelo erra, aonde ele está errando. E aí, esses quatro tipos de erros aqui são os que mais aparecem. Cerca de 29 a 49% dos erros estão relacionados ao esquema linking, que é exatamente esses erros associados a partes da pergunta com, ou seja, quando você está associando os erros a colunas ou tabelas do banco de dados. Esse join seria erros associados a conectar tabelas. Isso acontece em 21 a 26% dos erros. O nested seria problemas com as subqueries alinhadas. E o group by seria os erros com relação à agregação dos dados. Dessa forma, o esquema linking ele é realmente um gargalo ainda com relação ao erro, né? Em que a gente precisa ainda prestar mais atenção e talvez tentar melhorar as técnicas de esquema linking usadas atualmente. E aí, com relação à conclusão, eu queria passar por cima, assim, mais ou menos, desses 5 tópicos, que seriam certos desafios e direções que essa tarefa pode tomar, sendo esses 3 primeiros basicamente desafios e esses 3 últimos basicamente direções. Sim, conhecimento do domínio tá meio que nos dois. Então vamos começar por privacidade. A questão da privacidade é aquilo que a gente já estava falando com relação aos modelos closed source, né? Que quando você está usando modelos closed source, a API que você está usando não garante a privacidade do usuário. Então, claro, isso não é algo que te restringe a aplicar modelos de LLM-based text-to-SQL, mas você pode usar modelos open source, que aí também não tem tantos resultados quanto os resultados dos closed source, mas é o preço a se pagar. Com relação a esquemas e benchmarks, a gente tem tarefas text-to-SQL enfrentam desafios como dificuldades no esquema link, como a gente acabou de ver lá em modelos e análises. E isso possivelmente pode estar sendo gerado pelo excesso de tokens e tempo de inferência elevado dos modelos. Então, novas abordagens são propostas para lidar com isso. Ou seja, vai ser um método que vai ser baseado em agentes, é um exemplo de abordagem que está sendo considerado, né, como a Daniela falou também na parte de prompt engineering, e as técnicas de autoconsistência, também foi falado na parte de prompt engineering. O Spider 2.0 é um exemplo que avalia esse problema de forma mais realista, que usa agentes também. E aí a gente até pode chegar na parte de agentes agora, em que você vai ter que os LLMs possuem um conhecimento. Ah, nem agentes agora, depois. Me deixei levar aqui. De conhecimento do domínio, que é uma outra direção que a gente tem que tomar cuidado também. É um certo desafio, né, também. Mas a gente tem técnicas para resolver isso. Em que a nossa LLM geralmente possui um conhecimento geral amplo. Só que a gente quer fazer com que a LLM meio que foque em algum conhecimento específico. E para ela ter esse conhecimento específico, você quer passar para a LLM alguns jargões ou terminologia ou siglas específicas daquilo que você tá tratando. Então, existem algumas estratégias para você tentar resolver isso. Uma, por exemplo, usando prompt engineering é o RAG, né, Retrieval Augmented Generation, eu acho que é isso. E o fine tuning ele pode incorporar certo conhecimento específico também, mas isso pode causar algum certo esquecimento e um treinamento caro, né? Então
Depende muito do que você quer aplicar também. E a questão dos agentes autônomos, os agentes acabam simulando o comportamento humano. Então, é meio que um processo de tentativa, execução, revisão que é iterativo. Ou seja, é basicamente uma tentativa e erro. Os agentes eles possuem memória de curto e longo prazo, em que é possível você criar um agente autônomo com um LLM que ele vai interagir tanto com o ambiente, quanto os humanos, quanto até com outros agentes, enquanto eles estão usando memória de curto e longo prazo para tentar melhorar essa execução. No caso, o Reforce e o Spider 2.0, eles adotam agentes com sucesso já. E agentes se mostram melhores do que métodos tradicionais. No caso, até o Spider 2.0 ele mostra que os métodos tradicionais de text-to-SQL eles já têm um desempenho inferior aos métodos baseados em agentes, mostrando esse potencial nessas abordagens com LLMs. E por fim, aqui dos desafios e direções, a gente tem o Data Governance, que no caso, uma limitação dessa área, desse problema, é a questão da ambiguidade, em que você vai ter múltiplas SQLs corretas para uma mesma query em linguagem natural. E você tem também uma. Você pode ter uma incompatibilidade semântica, em que você tem a intenção do usuário não podendo ser atendida pelo banco de dados. E a solução para esse tipo de problema é exatamente usar não, considerar data governance, governança de dados. Não sei se é assim a tradução, se é tão literal assim. Mas, basicamente, o que que a data governance vai te ajudar? Ela vai te ajudar a estruturar o conhecimento do domínio, ela vai te ajudar a elevar a qualidade dos dados de treinamento, né? Por exemplo, pode melhorar o fine-tuning a partir disso. Ela pode te ajudar também a aprimorar benchmarks, então ela vai melhorar a avaliação do modelo, então de forma geral ela vai acabar melhorando tudo, né? Então, concluindo o último slide para vocês, a gente tem esses três pontos em que as LLMs acabaram transformando o campo de text-to-SQL, né? Uma vez que as LLMs trouxeram esse avanço significativo nessa área, eles superaram as abordagens tradicionais em questão tanto de desempenho quanto de adaptabilidade, e especialmente quando você faz o uso de prompt engineering e fine-tuning. A questão dos benchmarks que evoluíram para refletir os cenários reais, né? Um exemplo disso são os benchmarks como o BERT e o Spider 2.0, que eles foram desenvolvidos exatamente para avaliar essa eficácia das LLMs num contexto mais tangível, mais próximo da realidade, né? Eles foram desenvolvidos com esse intuito. Só que a gente ainda tem muitos desafios dentro dessa área, né? Apesar desses avanços, existem muitas dificuldades, como a gente viu, no próprio esquema linking, que ainda funciona mais ou menos como um gargalo. Existem dificuldades também no conhecimento de domínio, na própria robustez da variação nas entradas, que aí entra a necessidade do data governance. E isso tudo, de certa forma, limita algumas aplicações. Mas, assim, do jeito que as coisas evoluem, provavelmente esses problemas vão estar resolvidos em alguns anos. Então, era isso. Agradeço. Obrigado.